acho que o grande problema é que as pessoas tiram o significado daquilo que está escrito, né? Do significado da palavra e cria-se um personagem. Por exemplo, quando o John fala Messias, né? As pessoas elas esquecem que Messias é ungido, né? Elas esquecem que Messias significa é, descendente que tem dois tipos de Messias, na verdade. O primeiro Messias que existiu foi o Messias religioso, né? Arão. Ele era Messias. Arão era Messias. Toda a sua descendência levítica era descendência levítica, era descendência de Messias. Né? Todos esses foram ungidos. E teve outro Messias que é o Messias político, né? O Messias político, o primeiro foi Saul, né? Depois foi tirado Saul e entrou Davi. E Davi passou para a sua descendência, mas nem todos da descendência de Davi eram Messias, apenas aquele que tinha direito a se sentar-se ao trono, coisa que Jesus nunca teve. Inclusive, essas profecias que falava que Jesus iria sentar no trono de Davi, né? que o Messias sentaria no trono de Davi, e por isso seria Messias, não se cumpriu. Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. Como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Então, para ser Messias você tem que ser ungido a rei ou ungido a levita, né? No caso de levita tem que ser descendente de Levi. Jesus não era. No caso de Davi, aí tem um agravante. Por quê? Nem todos os descendentes de Davi teria direito ao trono. Ser descendente não dá direito ao trono. Vou te dar um exemplo e vai ficar bem claro. Salomão foi o sucessor de Davi. Davi tinha 10 filhos. Salomão foi um dos filhos, foi um filho que assumiu o seu trono. Muito bem. Morrendo Salomão, o trono vai passar para o filho de Salomão. Então, morrendo esse filho de Salomão, vai passar para o filho do Salomão. Então, a descendência ela vai sendo dessa forma, vai passando de pai para filho, o trono. Então, nunca mais terá direito ao trono os outros 9 filhos de Davi. Isso porque o trono ele vai para aquela pessoa escolhida
por Davi, no caso, né? E depois os outros filhos não vão ter mais direito, não vai voltar para a raiz, né? Para a descendência de um outro filho que não seja da descendência de Salomão. Então, quer dizer, apenas Salomão e sua descendência e alguns de suas descendências, né? De sua descendência, terá direito a ser Messias. O resto não. E aí, eu gostaria até de compartilhar, que aí vocês vão entender direitinho. Jesus, ele tem duas genealogias apresentadas, né, nos evangelhos. Deixa eu pegar aqui, só para a gente fundamentar essa informação que eu estou falando. Eu vou compartilhar minha tela, e aí vai ficar bem tranquilo para entender. Vamos lá. Então, Lucas 3:31 está narrando, né, a descendência de Jesus. E eu gostaria que vocês olhassem aqui, Davi, né, ó, no 32 ele fala, ó, e Davi de Jessé, ele está indo de trás para frente, né? Ele está indo até Adão. Então ele está indo de Jesus a Adão. Agora, interessante que a descendência de Jesus, depois de Davi, o Evangelho de Lucas, ele amarra Jesus a Natã. Percebe aqui? Está conseguindo ver? Tô vendo. E Natã, a descendência de Natã, nunca teve direito a trono. A descendência de Natã, ela jamais teve direito ao trono. A descendência de Natã jamais sairia, se poderia ter um Messias. Ok? Então, pela descendência que traz Lucas, não, Jesus jamais seria um Messias. Como eu disse, para ser Messias, tem que ter direito ao trono de Davi. E Jesus nunca teve direito ao trono de Davi. Aí eu tenho uma outra genealogia, só que para entender essa genealogia é preciso entender um ponto que é importante. Um momento que eu vou puxar aqui, peraí. Esse texto de Jeremias 22:28 diz o seguinte, ó. E pôs este homem Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojado para a terra que não conhecem? Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Aí diz, aqui que é o importante, versículo 30, veja bem. Assim diz o Senhor, escreverei que este homem será privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar-se no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Muito bem. Então, Conias aqui, ó. Conias. Esse Conias, que na verdade é Jeconias, ele foi para a Babilônia, né? Ele traiu as ordenanças e ele era rei, então ele era da descendência de Salomão. E o texto é muito claro, ele diz que ninguém da descendência desse personagem Conias iria se assentar-se ao trono. Muito bem. Eu vou... Tá compartilhado ainda? Tá aparecendo aqui. Ok. Em Mateus, capítulo 1, versículo 11, ele mostra que Jeconias,
é da descendência de Jesus. Jesus está na descendência desse tal Jeconias, segundo a genealogia de Mateus, que é diferente da de Lucas. Muito bem? Então vamos lá. Então, se Jesus ele é da descendência de Jeconias, segundo a profecias de Jeremias, a descendência desse Jeconias jamais teria direito de se assentar-se ao trono. Ou seja, nas duas genealogias que você pegar, tanto na de Lucas quanto na de Mateus, não dá direito de Jesus ser o Messias. É isso aí. Você entendeu, John? Entendi. A profecia está falando uma coisa, mas lá em Lucas já está dando a entender outra coisa. Então, o texto ele não deixa, não permite que Jesus seja o Messias. É natural que as pessoas, né, do tempo de Jesus, é natural que elas esperem e chame Jesus de Messias. Isso daí é normal. Por quê? Porque Jesus ele foi muito influente. E naquele tempo, né, segundo a Bíblia como é que ela apresenta, eles estavam desesperados querendo sair da opressão dos romanos. Então, um Messias era o ideal. Ter um Messias que tirasse ele dessa situação. Então, é muito natural que ele chame Jesus de Messias por isso. Porque eles queriam, de todas as formas, tirar, né, sair da opressão romana e, para isso, necessitavam do Messias, né, daquele que seria o Salvador, digamos assim, queria reestabelecer o reino de Davi, que nunca aconteceu, né? Depois que teve a opressão romana, não teve ninguém que se sentou, né? Acho que foi até antes da opressão romana, mas não teve nenhum outro rei que se assentou no trono de Davi. Na verdade, não tem nem mais reino, né, de Davi.